Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Já ia falar o nome do meu canal de carro. E hoje vamos continuar os estudos de flexão. Vou concluir ali a parte de... que era mesmo? Flexão, vigas compostas. Esse negócio aí, essa merda aí. Falta pouquinho, né? E a gente depois vai continuar o capítulo, certo? Mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson Dias, sou engenheiro mecânico. Pera aí. Graduado pela Federal do Ceará, vim para Itália estudar engenharia automotiva, onde fiquei desempregado logo depois de me formar, o que é usual, né? Já esperava, inclusive. E aí eu apliquei para um doutorado. E aí eu tô aqui. Ok? Doutorado na Universidade de Brescia. Não esqueci de mencionar isso aí. É isso aí. Vambora. Ok. O vídeo passado a gente terminou aqui. Certo? Beleza. Então... o efeito de ter transformado a viga numa viga, uma viga composta em uma viga unimaterial, não sei nem se existe essa palavra, de um único material, certo? É que agora a gente pode assumir tensão linear, né, para procurar o nosso eixo neutro, todas aquelas teorias de flexão que a gente assumiu, porque a gente precisa de um material homogêneo. Beleza. Então, setinha aqui. Beleza. Uma vez que foi totalmente convertida a viga foi totalmente convertida em uma viga de um único material, aplica-se que a distribuição de tensão normal aplica-se que a distribuição de tensão normal é linear, certo? Distribuição de tensão na seção transversal, normal. Distribuição de tensão normal na seção transversal. É linear. Isso permite o cálculo do centroide, né? E do eixo neutro, consequentemente. O cálculo do centroide
do eixo neutro. Beleza. Além disso, não. Logo, não. Portanto, é possível calcular o momento de inércia, ou é possível aplicar a fórmula da flexão, certo? Possível aplicar a fórmula da flexão. Certo? O que a gente viu ontem é que eu vou pegar a mesma distribuição de tensão da viga composta e aplicar na viga transformada. O resultado da aplicação da mesma distribuição de tensão da viga composta resulta num fator multiplicador no fator multiplicador. Resulta no fator multiplicador. N, certo? Que é o fator de transformação, né? Então eu vou ter ali DA na minha área, que é DA' no caso, N ou N', no caso que é N', DY, certo? Que é N, certo? Por quê? Porque N é N vezes a área do material verdadeiro, certo? Então eu teria aqui que DA, isso aqui seria muito similar, eu poderia dizer que N é DA, né? Porque DA é DYDZ. Ok. Então a gente viu também que DF é sigma DA, que vira, pode ser também sigma' DA', né? E isso vira o quê? Vira. Aí eu
caguei o pau aqui, peraí. Vira o quê? Sigma DZ DY, que é igual a sigma linha N DY DZ DY, certo? Aí a gente pode também ver que sigma vira N vezes sigma linha. Então o fator multiplicador ele acaba extrapolando ali da área para tensão. Ok. Acho que aqui conclui. Conclui. Acabou. T-end para essa parte aqui. Não preciso passar essa linha não, porra. Certo? Agora vamos para mais uma parte. A parte 3. Vigas de concreto armado. De concreto armado. Ixi Maria. 488 páginas. Puta que pariu. Ok. Teve uma parte ali do capítulo que eu disse assim, não, muitas vezes em vigas de concreto armado, muitas vezes não. As vigas de concreto armado são vigas de material composto, certo? Material composto. Composto. Ok, material composto. Isso aí. Por quê? Porque são o cimento ele é colocado envolto a hastes de aço. Por quê? Porque o concreto, né, ele é muito bom de carga de compressão, resiste muito bem, mas ele é muito fraco para carga de tensão. Então, para dar uma melhorada, coloca-se hastes de aço. Beleza. Então, o que isso nos leva a ter um tópico só sobre esse material? Sabendo que vigas devem resistir a tensões de tração e compressão, levanta-se a preocupação com o concreto. Que eu escrevi aqui mesmo, hein? Levanta-se a preocupação com o concreto. Beleza. Isso ocorre. Isso se deve ao fato que o concreto é bastante sujeito
fraturas. Quando exposto a cargas de tração. Assim, fica inviabilizado fica não, né? Ficaria inviabilizado seu uso. Ficaria inviabilizado seu uso em condições de quê? Ficaria inviabilizado seu uso em condições de um momento fletor. Isso, quer cair no chão, ele quer cair no chão. De um momento fletor, certo? A solução encontrada é o uso de hastes de aço dentro da viga. Mais precisamente, na região onde se encontram as cargas, onde as cargas de tração estão atuando. E aí eu posso aproveitar figuras que eu já desenhei. Cadê? Desenhei? Ah, tá aqui. Desenhei essa daqui, essa figura infame. Pra cá. Beleza. Então, bota aqui nossa figurinha. Essas hastes ficam são posicionadas o mais distante possível do eixo neutro. Certo?
obviamente, porque é a região mais solicitada, mas também isso provoca como é que eu posso explicar isso? Isso provoca um momento devido às forças atuantes nas hastes que acaba sendo maior, que acaba sendo maior em torno do eixo neutro. Certo? Uma das razões na qual as hastes são cobertas com concreto, é a redução da possibilidade de corrosão delas. Certo? Então você coloca ali dentro do concreto, né? Faz ali, molda ali a viga, né? Não sei muito bem como é que é fabricado viga na minha área, né? Creio até que seja de cimento, né? Pô, nunca... Não, vamos ver onde é que é feito. E o que é feito o concreto? Google. Ah, ufa. O concreto é feito de cimento. Acertei, achava que tinha errado. Ai, ai. Não é à toa que eu tô desempregado, né? Aí, uma das razões na qual as hastes são cobertas com concreto é a redução da possibilidade de corrosão, né? Que ia acabar com o material, né? E com a viga, certo?
Além disso, o concreto envolto meu Deus, o concreto em volta. Pera, envolto ou em volta? Porra, começou a dúvida aqui. Ok, concreto em volta. Ah, meu Deus, ai. Certo, além disso, o concreto em volta das hastes de aço certo? As protege em caso de incêndio. Ok. Beleza. Beleza. E aí, o que vai acontecer aqui numa bichinha dessa aqui, numa viga dessa? Beleza. Então tem isso, né? Ajuda a evitar o incêndio, né? Em caso de incêndio você tem ali uma mitigação até certo nível. E também evitar a tração. Mas aí tem uma coisa. Ninguém projeta uma viga dessa capaz de suportar tração. Já se considera que a viga não vai aguentar. Então ela é projetada, certo? Para que se tenha o mínimo de tração possível, né? Nesses casos, certo? Como se a viga não fosse capaz de suportar, apesar do reforço. Por quê? Porque mesmo com o reforço, qualquer fratura do concreto pode ocorrer de maneira imprevisível, pode ocorrer instantaneamente. E isso seria catastrófico. Pode ser catastrófico, no caso. Beleza. Aí eu tenho um momento aplicado, né?
Beleza. E como é que seria essas cargas? Basicamente, a distribuição de tensão ficaria de uma forma bem particular. Ficaria mais ou menos assim. Isso, adoro a minha proporcionalidade. Certo? Então ficaria mais ou menos assim. Embaixo, compressão, né? Porque é o sentido do momento, né? Então tá aqui as setinhas de compressão aqui arregaçando o concreto. Mas o concreto tá de boa. Beleza. O concreto tá de boa. Deixa comigo, toca pro pai. Beleza, mas e em cima? Como é que fica? A distribuição de tensão na parte de cima ficaria também de uma forma mais focada nas hastes. Então eu ia ter uma distribuição de tensão mais ou menos assim. Quem vai aguentar mesmo são as hastes, que é a distribuição de tensão. Tração, tração. Tração, tração e tração, né? Então é assim que vai ficar. E aí apesar disso, o projeto de vigas de concreto armado não inclui cargas de tração. Pois uma fratura seria iminente. Uma fratura ocorreria de forma imprevisível. Certo? É imprevisível, é difícil controlar, certo? Dessa forma, a distribuição de tensão que eu desenhei ali é que é assumida. No projeto, considera-se que a distribuição de tensão exibe tração somente nas hastes. Né? Somente nas hastes. Beleza. E aqui a gente vai aplicar um pouco
a teoria de antes, né? Porque eu vou precisar localizar o eixo neutro, né? Como a gente viu no tópico de vigas compostas. Dessa forma, meu Deus, aplica-se a técnica de vigas compostas. Certo? Então, o que foi que a gente viu lá? Que a gente vai pegar a área do material composto e fazer dele um material uniforme. Assim, a gente vai converter a área desse material em uma área equivalente, né? Beleza. Então, a área correspondente às hastes de aço é transformada em uma área equivalente. Com um fator de transformação N. Beleza, então vamos lá. A gente vai ver que o meu fator de transformação ele vai ter o que? O módulo de Young, o módulo de elasticidade do aço, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, certo? Dessa forma, isso aqui vai ser, já posso dizer que N é maior do que 1, certo? Isso indica que a quantidade de concreto deve ser maior do que a quantidade de aço, para garantir que vai ter a mesma resistência. Que a quantidade necessária de concreto para equivaler à performance do aço será de N vezes a área do aço, ou seja, vai aumentar drasticamente. Qual o resultado disso? O resultado disso é isso aqui, ó.
Aqui, copy, paste. Ai, já bateu o soninho. Dessa forma, pode-se representar a viga totalmente de concreto. Ok. Então, copy. Paste. E a gente traz aqui para cá. Beleza. Vimos aqui, Small Erase, e a gente vai destruir tudo aqui. Paga tudo. Ok. O resultado disso é a seção da viga correspondente ao concreto, né? E não, vai de preto mesmo, a mesma altura, né? Mais ou menos aqui. Vou pegar a linha preta. Pronto. Vamos ter a nossa haste, ou o nosso equivalente em concreto. Beleza, aí aqui a gente termina o desenho, né? Beleza. Então aqui nós podemos ver que a seção mudou drasticamente, certo? Essa área aqui, agora, vai estar a uma altura, mesma altura D, né? Mesma altura D, o H. Né? Certo? Temos aqui um ponto, que é o centro do nosso eixo neutro, e vamos ter também uma altura
chamemos-as de a galinha, né? E aqui está a nossa área, N vezes a área do aço. Largura embaixo continua a mesma. B, certo? E o que mudou foi em cima, né? No exemplo do livro tá até embaixo, mas eu desenhei em cima porque é para complicar, né? Não é porque eu já tinha desenhado antes, aí eu não quis apagar. Então, a gente converte. É assim que basicamente essa teoria funciona. Eu vou converter e ter equivalente em concreto. E aqui justamente vai estar as cargas de tração distribuídas, né? Aqui, ó, só posso até fazer a representaçãozinha rocheda aqui. Aí, ó, tração aqui, tração aqui, tração aqui, tração aqui e tração aqui. Tá tudo tracionado. Então seria mais ou menos assim que a viga ia ficar, né? Mas isso é teórico. É uma forma da gente conseguir ter uma previsão, certo? Onde D, B e a galinha, né, são as distâncias, não, a distância entre a parte inferior da viga, onde eu tenho concreto, B e B, D, B e H são a distância entre a parte inferior da viga e até o aço, suposto aço, né? A largura da viga original, né? E a galinha, uma distância entre a parte inferior da viga e o eixo neutro. Certo? Uma vez que isso foi assumido, né? E é o que ocorre quando a gente deixa a viga uniforme em termos materiais.
o centroide C encontra-se no eixo neutro, pode-se escrever que o que eu posso ver? O momento, né, de y vezes a área, certo? Momento das duas áreas, tanto da área correspondente aonde onde eu tenho um concreto ou a antiga área de aço, certo? Deve ser nulo, certo? Certo? Então deve ser igual a zero, pois se eu pegar esse momento dividir pelo somatório das áreas, isso tem que ser zero também. Então a gente pode ir atrás de H. Fórmula ali da distribuição, BH'. H' é igual a galinha dividido por 2 menos fator de multiplicador, fator de transformação, né, vezes o aço, área do aço, vezes D menos H'. Resultado disso, equaçãozinha do segundo grau aí para você. B dividido por 2 vezes H' ao quadrado, é muita galinha, vezes N vezes a área do aço vezes H' menos N vezes a área do aço, né? E eu não boto, vai falar assim mesmo, vezes a distância D. Isso tudo tem que ser zero. Pronto, dessa forma. Portanto, a obtenção da distância H' permite concluir os cálculos de tensão da viga. Da viga de concreto armado com a teoria já estabelecida da flexão. Ou seja, da forma usual, né, que foi o que a gente viu na equação no tópico de vigas compostas, né? E nos tópicos anteriores, porque o tópico de viga composta basicamente está aplicando toda a teoria da flexão, né? Então é isso, terminamos aqui mais um tópico, né? Faltam só 800, deixa eu ver. Puta que pariu, viu, meu irmão?
Olha só o que é que eu tenho que aguentar. Falta só um pouco menos de 400. Ok. Então vimos aí o finalzinho de vigas compostas. Terminamos ali. As últimas considerações, que era só para obtenção de força. Iniciamos e concluímos vigas de concreto armado. O próximo tópico é vigas curvas, né? Tem um asterisco aqui, que quer dizer, tá errado. Então o nosso próximo tópico é vigas curvas, certo? Aqui, o próximo tópico 6.8, vigas curvas. Então a gente viu aí que tudo é uma questão de aplicação do que já foi passado em termos de teoria de flexão. A gente vai ali linearizar, deixar o mesmo material para poder colocar o centroide ou o eixo neutro convenientemente no centro da área, né? Onde está o centroide, inclusive, né? Soma dos momentos igual a zero, né? Distribuição de tensão linear, certo? E aí fica fácil da gente descobrir, calcular as tensões em uma viga de concreto armado ou em uma viga de qualquer material composto, certo? Ok? É isso. Finalizada mais uma tortura, vamos para o próximo tópico. No próximo vídeo, evidentemente. Agora eu tô cansado. Até a próxima.